Vamos iniciando os nossos trabalhos da noite de hoje, trabalhos de estudo, o nosso estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Nós estamos na metade do capítulo 9, o capítulo 9, o nosso facilitador é o nosso irmão Roberto Martins. Como eu falei, eu não sou capacitado para falar sobre esse processo aqui, principalmente envolvendo um processo epilético, né? E parte médica, né? Então, a parte médica, realmente, nosso irmão Roberto Martins, ele é médico, ele realmente é a pessoa mais qualificada, gente, com certeza, para estar conversando com a gente a respeito disso. Com certeza a gente vai ter um aprofundamento muito, muito maior com o auxílio do nosso irmão Roberto Martins. Capítulo 6 e 7 desse livro, nós ali estudamos a mediunidade consciente da nossa irmã médio Eugênia, né? Foi muito interessante, comentamos, trabalhamos muito a respeito disso. A Eugênia é uma médium consciente, a maioria dos médiums hoje em dia são conscientes, né? Então, é uma mediunidade bastante comum, né? A mediunidade que hoje, vamos assim, mais se encontra os trabalhos realizados dentro das casas espíritas, né? No capítulo 8, nós trabalhamos com psicofonia sonambúlica, né? Ou seja, mediunidade inconsciente, né? Mediunidade sonambúlica, então, que é tratada no livro dos médiuns, e se dá o nome disso de mediunidade inconsciente. A nossa irmã Celina, né, nos deu uma aula de um médium inconsciente que realmente se prepara muito para isso, porque o preparo dela, principalmente moral, é o que realmente ali deu todo o apoio, né, para que ela pudesse estar trabalhando. A nossa irmã Celina, ela vai trabalhar conosco praticamente daqui até o final, né, desse grupo que nós estamos estudando. Lembrando que esse grupo ele vai ali até próximo do capítulo 13, aliás, até o final do capítulo 13. O capítulo 14 ele faz um remate final do trabalho mediúnico. O capítulo 15 é um trânsito entre uma casa, que é essa primeira que a gente está estudando, e a segunda casa, que é a que eles vão trabalhar, que vão ser ali abordados dois locais diferentes, né, com médiuns diferentes, com trabalhos diferentes, né? O capítulo 15, na verdade, é um capítulo intermediário, que é um trajeto entre uma casa e outra. É um capítulo muito interessante também, a gente vai chegar lá, lógico, lá na frente, mas eu só estou antecipando alguma coisa desse capítulo, porque é um capítulo muito interessante. Durante esse trajeto, eles vão fazer diversas observações. E por que eu toquei nesse assunto? Porque é um dos capítulos mais estudados no livro de apoio que a gente tem. A gente está usando o livro do Martins Peralva, né? Estudando a Mediunidade. E esse capítulo 15, ele no livro, Nos Domínios da Mediunidade, ele não é grande, é um capítulo curto. Mas o Martins Peralva dedica 3 capítulos da obra dele, que é o Estudando a Mediunidade, capítulo 20, 21 e 22, para falar sobre esse capítulo. Tão importante que ele é. Então, realmente, é um capítulo interessante. O livro em si é muito interessante. Nós vamos ter muitas oportunidades de estudo. O capítulo 9 é um capítulo que tem como título possessão. A palavra possessão é uma palavra que nós vimos que Kardec demorou um certo tempo para, vamos dizer assim, adotar essa palavra. Ele também tinha muitas dúvidas. O Roberto, na última aula, falou sobre isso, mostrou para a gente alguns textos de Kardec na própria Revista Espírita, em que ele levou um certo tempo, né, porque ele percebia uma subjugação, mas o termo possessão para ele tinha um sentido muito forte, no sentido de que alguém ali, vamos dizer assim, como se apoderasse, né? E a gente percebeu que ele percebeu, né, com o estudo, com o acompanhamento, com tudo aquilo que está no próprio livro dos Espíritos, aquilo que está no livro dos Médiuns, ali no capítulo 24, que trata sobre as mediunidades, que trata sobre o processo obsessivo, né? Obsessão leve, a fascinação e a possessão, em que ali Kardec, no livro dos Médiuns, ele falava, olha, esse termo é um termo bastante forte e tal, e que uma subjugação seria, para ele, Kardec, seria um termo mais ajustado.
Não que o termo possessão não fosse o ideal. Não, ele não disse isso. Não está lá escrito isso. Mas ele vê como uma subjugação muito forte. E ele estuda nesses dois sentidos. Então, esse capítulo, gente, ele é muito interessante, porque aqui Aulus, ele define o capítulo como o nome possessão, e depois, durante o capítulo, ele vai abrindo o estudo de maneira a nos mostrar que essa possessão, na verdade, é uma subjugação muito forte. E que ali é uma comunhão. No caso dessa possessão, como em muitas, né, é uma comunhão entre aquele que está passando pelo processo de obsessão, de subjugação forte ou possessão, e o espírito que ali está exercendo a possessão, né? Então, é algo muito interessante. Na semana passada, o Roberto se deteve mais ao início do trabalho, ali ao fato desse nosso irmão ter sido recepcionado na sala, de ter ali ocorrido algo que não é comum, a gente até comentou que esse tipo de trabalho assim não é comum, né? E aconteceu o que ali aconteceu, mas é uma possibilidade, inclusive é algo que a gente deve sempre aventar, né? Que pode existir essa possibilidade, principalmente quando há uma pessoa não preparada, que estava ali, era um irmão que tinha sido acolhido na sala e que não estava devidamente preparado para aquilo, né? Então, aconteceu esse processo e como esse processo deve ser tratado. Isso é muito importante. Como ele deve ser tratado. Porque ele pode acontecer, gente. Sinto muito, mas é verdade, existe essa possibilidade de ocorrer esse tipo de problema, sabe? Não é só nessa literatura. Eu hoje, inclusive, me apeguei à tarde para dar uma olhada em outras literaturas que podiam dar apoio sobre esse trabalho. E pelo que eu li, inclusive, do Manuel Filomeno de Miranda, não é algo assim incomum. É algo, de certa maneira, que pode acontecer. E que não se... O Manuel Filomeno de Miranda é interessante que ele traz uma visão um pouco mais abrangente, dizendo que até mesmo um médium que já está trabalhando há muito tempo, ele pode, de repente, sofrer uma influência em que ele, naquele momento, não estava muito preparado para aquilo. É como se algo que ali não tivesse muito bem preparado para aquele momento, para aquela situação, e ele pode passar por um problema. E aí a solução que o Aulus traz, que eu acho muito importante, que vai caber agora daqui para frente, o nosso irmão Roberto comentar conosco, visto que o problema ocorreu, não foi um problema, porque como a própria espiritualidade, e o Roberto, a semana passada, muito enfatizou, foi permitido, a Aulus foi conversar com o nosso irmão Clementino, para que ali, olha, vamos fazer isso, vamos permitir ocorrer isso? Sim, nada acontece sem a permissão do plano espiritual, houve uma permissão, houve uma ocorrência, e agora como trabalhar com essa ocorrência? O que fazer perante uma ocorrência desse tipo? Então, agora a gente vai passar para isso. Antes de mais nada, vamos agradecer a toda a equipe espiritual que nos acompanha, que nos assiste, aos nossos guias e mentores individuais, aos nossos guias e mentores familiares, que nos ajudam, que nos amparam, principalmente na nossa intuição, na nossa inspiração, para que possamos juntos caminhar no entendimento de tudo aquilo que essa obra vem nos apresentar. São instruções seguras, são instruções que são ali muito bem trabalhadas, muito bem apresentadas, e que têm realmente o objetivo de nos preparar, de nos orientar para uma prática mediúnica segura, uma prática mediúnica com Jesus. Agradecemos, então, a toda essa equipe espiritual, aos mentores da casa, do CETRELV, ao nosso irmão desencarnado, que muitas vezes conosco nos acompanha, Dr. Melo, que muitas vezes está nos acompanhando, nos intuindo, nos inspirando, e aos nossos guias e mentores. E assim, agradecidos a toda essa equipe que nos ampara, que nos assiste, para que sim, juntos, nos coloquemos, né, no aprendizado da mediunidade com Jesus, com segurança. Damos por iniciados os nossos trabalhos da noite de hoje com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Antes de passar a palavra para o nosso irmão Roberto Martins, só falar para a nossa irmã Ana Joyce, que colocou umas perguntas no nosso grupo lá do WhatsApp. Ana, elas vão ser respondidas hoje, por isso que a gente não respondeu no WhatsApp, elas são objeto do trabalho de hoje. Semana passada foi mais um trabalho mais de entender que podem acontecer problemas e que a gente tem que estar preparado para esses problemas e o que a gente vai fazer uma vez que aconteceram tais problemas é no dia de hoje. Então, hoje é que a gente vai ver, olha, aconteceu isso, teve aquele problema, alguém se manifestou dessa forma, daquela outra, como agir? O nosso irmão Aulus hoje vai nos dar uma aula de como agir nesses casos, como a gente deve procurar agir nesses casos. Roberto, tudo seu. Boa noite a todos. Obrigado, Eduardo. Obrigado pela oportunidade. Vocês estão me ouvindo tranquilo aí? Tá tudo certo, Eduardo? Você é o meu controlador de voo aí, tá? Então tá bom. Então vamos aqui já dividir a minha tela com vocês. Lembrando que eu não sou o Eduardo, então eu não sou uma enciclopédia, eu tenho as minhas limitações, que são muitas. Eu vou tentar fazer o trabalho da melhor forma possível aqui, ok? Nós paramos nessa parte do livro, que traz um texto bastante interessante e trazia uma série de denominações aqui, que eu expliquei para vocês o que eram aqui nessa imagem, e aqui nós vamos dissecar um pouquinho melhor essa parte do texto, que é o questionamento do nosso colega a respeito de como é que estava, descrevendo como é que estava a situação do Pedro. Então, ele falava que aqui, nessa parte da frase, falava que o Pedro temporariamente não dispõe de controle para governar-se, nem de memória comum para marcar a inquietante ocorrência, que é protagonista. Isso porque acontece no setor da forma de matéria densa, porque em espírito está arquivando todas as particularidades da situação. Então, vejo interessante essa questão da memória, que nós já trouxemos aqui em outras oportunidades, né? Nós já falamos aqui da memória e como é interessante essa questão, porque a gente ficou se questionando onde é que estava a memória, né? Afinal de contas, a gente tem que ter uma memória material para a gente poder dispor das coisas que a gente faz no dia a dia, e que essa questão dessa memória material não é tão importante para as questões espirituais, que nós levamos aqui, todo o nosso aprendizado tem que ter uma memória espiritual, tem que estar no espírito. Né? Então, a gente comentou aqui que o cérebro é um processador, tudo, e aqui ele vem falar justamente novamente essa questão da memória, porque ele não tá registrando isso aí no corpo físico, porque ele está inconsciente, a gente já comentou que era consciência aqui também, e ele, na verdade, como espírito, ele vem sim registrando essa ocorrência para que isso sirva de seu aprendizado. Então, essa questão toda, apesar de ele estar tendo uma crise epilética, está inconsciente, caído ao solo, ele está registrando toda essa questão, porque vai ser importante isso para aquela questão espiritual. Para a sua vida espiritual vai ser importante. Para a sua vida material, não tão importante, é praticamente como o cérebro tivesse desligado. Ok? Eu vou seguindo. Em frente, qualquer questão, vocês, por favor, interrompam para a gente discutir. Tá? Então, ele segue aqui nessa questão, falando aqui sobre... Então, vocês estão vendo também essa parte de baixo aqui dos rostinhos? Não. Ou não? Onde aparecem as pessoas? Não. Não é só minha tela, né? A parte Só de baixo. tela, né? Tá. Então, vamos lá. Fitei sensibilizado o quadro triste e perguntei com o objetivo de estudo. De vez que nos achamos defrontados por um encarnado e por um desencarnado, jungidos um ao outro, não obstante a dolorosa condição de sofrimento em que se caracteriza, será lícito considerar o fato sobre nosso exame como sendo um transe mediúnico? E foi a questão trazida aqui pela Ana Joyce. Isso é um transe mediúnico? O que caracteriza um transe mediúnico? Como é que a gente pode caracterizar um transe mediúnico? Para ter um transe mediúnico, eu tenho que ter um encarnado, um espírito encarnado, e eu tenho que ter também um espírito desencarnado.
que afinal de contas o transe mediúnico nada é uma relação entre dois espíritos, sendo um encarnado e outro encarnado. O que vocês acham? Ninguém vai responder? Bom, o que nós temos aí, Roberto, é esse o quadro. Nós temos um desencarnado e um encarnado em contato aí, né? Então, nós temos aí contato como se fosse lembrando aquelas tomadas mentais, né, Francisco? Eles estão conectados, certo? Estão conectados aí. Né? E vamos ver essa resposta, que essa resposta também é muito interessante. O instrutor respondeu: sim, presenciamos um ataque epilético, segundo a denominação da medicina terrestre. Entretanto, somos constrangidos a identificá-lo como sendo um transe mediúnico de baixo teor. Porquanto verificamos aqui a associação de duas mentes desequilibradas que se prende às teias do ódio recíproco. Então, ele consegue aqui identificar, ele consegue começar a definir o que é um transe mediúnico, uma associação de duas mentes, e nós caracterizamos o transe mediúnico geralmente com uma mente encarnada e um desencarnado. Então, sim, eles consideram como se fosse um transe mediúnico de baixo teor. E aqui a gente traz a questão, uma questão que surge também. Vamos supor que depois que essa questão entre os dois se resolva. Eles têm um quadro, o Pedro tem um quadro de possessão pelo seu obsessor, e, finalizado esse grau, essa questão da possessão, será que ele pode ficar livre dessa epilepsia? Por quê? Sim ou não, e por que ele pode ficar livre? Ou não pode ficar livre? Ou ele vai ficar com uma sequela? O que é, na verdade, essa epilepsia? Tradução do quê? É só a questão de influência mental do nosso obsessor sobre o Pedro? Ou tem algo mais atrás disso? A gente tem que lembrar que essa relação do obsessor obsidiado vem de longa data. E isso cria algumas questões energéticas que fazem influência no perispírito de cada um de nós. Né? E que é o que explica aqui, então, o instrutor. Nessa aflitiva situação, achava-se Pedro nas regiões inferiores, antes da presente reencarnação que lhe constitui uma bênção. Então, ele também estava lá, numa região não muito favorável. Por muitos anos, ele e o adversário rolaram nas zonas purgatoriais em franco duelo. Então, eles estavam lá sempre se debatendo, sempre brigando. Presentemente, ele melhorou o Pedro, qual ocorre em muitos processos semelhantes. Os reencontros de ambos são agora mais espaçados, dando aso, que significa motivo, ao fenômeno que observamos em razão de o rapaz ainda trazer o corpo perispírito provisoriamente lesado em sentido importante. Então, vejam, mesmo se ele ficar livre de uma posição de um dia para o outro, ele ainda vai trazer no seu corpo perispírito marcas, que são nada mais são de que traduções de questões que ele traz de reencarnações anteriores, que fazem com que no momento que esse perispírito se molda o nosso corpo físico, ele vai transmitir ao corpo físico um ponto que está pesado, seja ele por qualquer questão que se influenciou energeticamente a formação desse perispírito, vai influenciar a formação desse corpo moral de zonas, vamos dizer assim, mais enfraquecidas do ponto de vista de formação, com predisposição, então, a formar alguma doença, alguma questão, alguma anomalia, alguma malformação, alguma outra questão que surge nesse corpo material. Tradução da influência da formação do perispírito. Então, mesmo que ele seja curado, vamos dizer, de um dia para o outro dessa possessão, ele ainda vai trazer marcas do seu perispírito que vão se traduzir em questões ainda nas próximas reencarnações. E com isso, com essas oportunidades dessas reencarnações, ele vai, então, justamente conseguindo harmonizar essa questão energética do perispírito e vai conseguindo se livrar dessas questões que ele traz ainda aí, que vão fazer cada vez menos influência no corpo material. Tudo bem aqui? Só uma pergunta aqui. Então, quer dizer o seguinte, que a epilepsia, aí nesse caso,
epilepsia não é sinônimo por causa da obsessão, né? Por causa do transtorno que ele vive. A epilepsia é uma consequência devido à lesão que está no perispírito, é isso, né? Então, ao Ele longo traz do tempo... aqui escrito, desculpa, Ana Joyce, o que ele traz aqui escrito é que, assim, ele não fala aqui que essa epilepsia que ele tem é por causa de alguma marca no perispírito. A gente está supondo que seja. Isso. Tá? A gente está supondo que seja. Isso. Uhum. Agora, o que caracterizou lá naquela primeira parte foi que essa crise epilética que ele teve foi por influência daqueles fluidos que o obsessor transmitiu ao nosso irmão que teve a crise epilética. Não fica claro aqui se, especificamente nesse caso, ele vai ser curado ou não. Nós vamos ver mais para frente que, na verdade, isso vai ser um embate. Ele diz mais para frente que isso aqui vai ser um processo. Uhum. É um processo de cura. Uhum. Como todo processo de cura, que leva tempo. O que faz a gente supor que haja alguma marca, sim, né, no perispírito, que se transmita mais para frente. Não dá para saber exatamente se é isso, mas eu acho que é bom o que dá margem para a gente fazer justamente essa discussão e para a gente ter justamente essa ideia de que essas questões podem seguir adiante, né? Uhum. Ana, por favor, coloca para a gente antes de ir adiante, por favor. Boa noite a todos. Eu queria fazer uma pergunta com relação a isso, então, que foi exposto. Então, segundo o que vocês aí relataram, quer dizer, então, que um transe mediúnico, independente, então, da pessoa ter ou não epilepsia, tirando a questão da epilepsia, que nem ficou efetivamente diagnosticada se é ou não, mas então quer dizer que em qualquer transe mediúnico de qualquer pessoa, que se for de uma forma muito intensa ou de um teor vibratório muito baixo, ele pode causar convulsão na pessoa, independente de quem seja? Eu acho que isso depende, Ana. Eu acho que depende de algumas questões. Se há para o espírito um aprendizado nessa questão, e a gente viu que pelo esse texto aqui, a gente vê que ele está, na verdade, passando por uma situação que, de alguma forma, vai trazer um aprendizado para ele. Porque ele está arquivando todas as particularidades da situação. De alguma forma, isso aqui está trazendo alguma coisa para ele. Seja numa forma, vamos dizer assim, observando o que está acontecendo, observando o que está acontecendo com ele, ou observando o que está acontecendo com o material. Eu não saberia dizer para você se o que eu quero dizer todo assim, transe Roberto, mediúnico vai causar uma epilepsia. Não é isso, obviamente não é. Senão claro a gente não teria como ter um transe mediúnico em todo lugar. Mas talvez para a pessoa que seja predisposta, né? Talvez. O que eu estou querendo dizer é assim, logicamente que é óbvio que não é qualquer transe mediúnico que vai propiciar isso, mas assim, e aí você falou que isso foi feito com a permissão, a gente, né, já tem esse conhecimento aí dessa parte do capítulo, mas assim, então digamos que a gente faça coisas que não são com a permissão ou não são adequadamente feitas de uma maneira errada, pelo livre-arbítrio de cada um, né, que às vezes podem montar um grupo, fazer alguma coisa, e se permitirem ao transe mediúnico de uma forma não adequada, isso pode chegar até as vias de fato de causar uma convulsão, né, numa pessoa ali, no médium, que esteja ali envolvido naquele momento, em razão da inadequação, seja do ambiente, seja das intenções ou do que está sendo feito ali. Isso corresponde, então? Eu acho que sim, mas a gente tem que tomar cuidado para a gente levar em consideração que tudo que a gente fizer é como se fosse assim um castigo, são consequências que chegam para nosso aprendizado. Então, vamos supor, o que você está colocando é que você monta um grupo que vai na casa de uma coisa bem prática. Um grupo que está atrás de questões materiais, que se monta um grupo
mediúnico, e que esse grupo mediúnico funciona fora do centro espírita com intenções, vamos dizer assim, não muito dignas. E aí a gente está imaginando que essas pessoas vão ser, entre aspas, talvez até castigadas ou punidas porque fizeram alguma coisa fora do padrão. Não, a questão não é castigada ou punida, mas assim, devido à estrutura dela, física, perispiritual também, ela pode dar condições, entendeu? Sem ela nem mesmo saber que o organismo dela dá condições a propiciar isso nela mesma, entendeu? Isso que a gente fala que todas as questões, a gente não tem ideia de todas as questões dentro do ser espírita que são tratadas do ponto de vista espiritual. Isso sim, eu concordo com você, eu acho que tem que ser avaliado. Por exemplo, se você tem um médium vidente que consegue ver algumas alterações no perispírito, e essas alterações, por exemplo, estão ligadas ao sistema nervoso, evidentemente você vai colocar esse médium para fazer alguma atividade que não seja alguma atividade que envolva incorporação. Uhum. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. Eu queria fazer uma colocação interessante, porque hoje eu passei a tarde dando uma olhada sobre esse assunto, e eu fui observar esse livro, e observei também alguns outros livros, aqui, Obsessão, do Divaldo Pereira Franco, pelo Manuel Filomeno de Miranda. E uma coisa que, tanto aqui, nesse livro, nós vamos ver um pouco mais adiante, como no próprio do Divaldo, do Manuel Filomeno de Miranda, os dois nos colocam, como aqui o Aulus vai colocar para a gente, que isso acontece dentro de uma casa espírita que está trabalhando com mediunidade com Jesus, e esse caso, por exemplo, ele é um caso que foi permitido, e que casos semelhantes, que nem o Manuel Filomeno de Miranda coloca, dentro de uma casa espírita podem acontecer como aprendizado para o grupo, aprendizado para a pessoa, e eu não queria antecipar, mas aqui o Aulus vai nos dizer o porquê isso foi permitido, como isso foi permitido e o que a casa espírita tem que fazer nesse caso. O Aulus responde aqui da mesma maneira que o Divaldo pelo Manuel Filomeno de Miranda. Qual é a atitude que tem que ser feita? Porque vai ser falado um pouco mais adiante, essas coisas dentro de uma casa espírita que está trabalhando com mediunidade com Jesus não são acasos. Não são pessoas que estão ali reunidas por um acaso, não foram acasos que trouxeram esta ou aquela pessoa, porque mesmo que ela fosse ali trazida por um... Não, você hoje vai entrar e trabalhar em tal lugar. Pelo que está aqui nesse livro, pelo que o Manuel Filomeno de Miranda também coloca, essa pessoa ficaria isolada do grupo, né? Ela teria uma isolação, teria uma proteção, porque é uma mediunidade praticada com Jesus. Então, isso, tanto aqui o Aulus quanto o Manuel, eles trabalham mais ou menos nessa linha, né? Agora, o que o Roberto colocou, eu acho que é muito importante. Se você faz um grupo e resolve, não, nós vamos fazer uma desobsessão na casa de fulano. Essa casa, primeiro, não tem proteção nenhuma, né? Segundo, como é que a gente vai trabalhar se a gente não tem uma proteção, uma garantia espiritual ali, os mentores ali que tenham uma garantia para estabelecer um trabalho equilibrado, com segurança? Então, fora da casa espírita, eu acho que seria bastante arriscado, inclusive porque nós não sabemos o passado das pessoas. A gente não tem ideia das encarnações anteriores e dos processos que estão ligados naquela parte mais ligada ao passado. Então, tanto aqui o Aulus não fala sobre isso, mas o Manuel, pelo menos Miranda, em Desobsessão, lá do Divaldo, ele é muito criterioso nisso, dizendo, olha, esse tipo de atividade é altamente complicada, podem haver graves consequências e não é recomendada de maneira nenhuma. Agora, ambos, finalizando a minha fala, dizem, olha, dentro de uma casa espírita é muito diferente, é uma mediunidade com Jesus, e se acontece, a casa tem que estar preparada e tem que responder de uma determinada forma que o Aulus aqui vai comentar logo adiante, porque o Hilário vai fazer essa pergunta. E aí? Aconteceu. O que vai fazer? O que a casa tem que fazer? É uma pergunta que está aí na frente.
Então, não queria ir adiante disso, mas ele vai dar a resposta que é também a mesma, praticada pelo Manuel Filomeno de Miranda. Eu não consigo ver quando eu estou falando aqui as mãos levantadas nem as questões. Eduardo, eu acho que é melhor você coordenar isso, porque senão eu vou andando aqui e não vejo A Mari, acho que quer colocar alguma coisa. Mari, por favor. Então, agora eu fiquei com uma dúvida, porque eu tinha entendido que ocorreu isso com ele, porque ele trazia no perispírito essa marca. Então, a minha dúvida agora é a seguinte: numa reunião mediúnica, onde os participantes não trazem no perispírito nenhuma marca, isso ocorreria? Porque o que me A sua deu questão é impressão... se isso pode ser por influência fluídica só, tá certo? Pode. Sim. Eu acho que pode. E no começo do capítulo é justamente isso que ele falou, né? E aí a gente discutiu aqui que nem toda crise epilética é uma manifestação mediúnica, né? Nós chegamos a discutir isso também, né? Mas eu acho que, Isso eu entendi. pelo que ele está comentando aqui, pelo que eu entendi aqui no começo do capítulo, pode sim. Mas é uma coisa, pelo que eu entendi também, muito rara de acontecer. Não é uma coisa frequente. Tá bom. Obrigada, Roberto. Tanto é que eu, pelo menos, eu não lembro de histórias de ter crise epilética no CETRELV por comunicação mediúnica, mas pode acontecer, né? O que eu trouxe aqui nessa imagem é justamente a parte que o Pedro é atendido, ele é então oferecido fluidos, ele é atendido do ponto de vista espiritual e o obsessor então encaminhado para um local para ele ser socorrido, ok? Isso é a continuação da história para a gente tentar entender as outras coisas. O que não está passando aqui? Agora sim. E aí vem a pergunta: apesar da carga doentia que suporta na atualidade, devemos aceitar o nosso Pedro na categoria de médium? Perguntou Hilário, atencioso. Então, se toda essa relação, se a gente já definiu que a relação que eles tiveram ali é um transe mediúnico, então, provavelmente eu posso falar que o Pedro é um médium. Eu acho que é mais ou menos a consequência do comentário anterior, tá certo? Então, e aqui aparece, deixa eu só tirar a minha barrinha aqui de viu aqui. Todo aquele que sofre possessão, então, é um médium? É basicamente uma mesma questão da questão desenvolvida anteriormente pelo nosso irmão ali. Ele fala basicamente a mesma coisa. Então, e vem aquela velha frase do Kardec que define médium no livro dos espíritos, né? Todo aquele que sente num grau qualquer influência dos espíritos é, por esse fato, um médium. Então, dessa forma, a gente pode caracterizar uma possessão como sendo uma relação que muitas vezes acaba em transe mediúnico e que é uma manifestação mediúnica. E que esta, portanto, é uma faculdade inerente ao ser humano, que pode dizer que todos são mais ou menos médiums. Então, todos nós somos médiums. Só que médium, existe também aqueles que têm a mediunidade aflorada. Há pessoas, no entanto, que esta faculdade se mostra bem caracterizada, e é isso que ele fala aqui, né? Tem que estar bem caracterizada, se manifesta de forma mais intensa, então que varia, na verdade, a intensidade da manifestação, produzindo mais efeitos claramente identificados. São esses que usualmente se denominam médiuns, né? Então, realmente, se você levar em consideração todas as questões, essa relação aí é uma relação que tem, então, uma relação que vai categorizar o Pedro como um médium. E ele que comenta, justamente, ele vai seguindo comentando e fala, né, pela passividade com que reflete o inimigo desencarnado, será justo tê-lo nesta conta. Contudo, precisamos considerar que, antes de ser um médium na acepção comum do termo, é um espírito endividado a redimir-se. Então, vejam só, ele tem uma característica que caracteriza aqui a mediunidade de Pedro,
Mas, no entanto, essa mediunidade de Pedro ainda não pode ser usada como serviço. Ela não pode ser ainda usada para fazer um trabalho mediúnico, por ainda é uma questão patológica, ainda é uma questão a ser resolvida, esse nosso irmão com o obsessor. Então, tem ele uma mediunidade, é uma expressão de mediunidade, sim, por aqui ficou claro que sim, mas que ainda ele não, também está muito claro, ele tem isso, mas ele não tem condição ainda de exercer essa mediunidade, a forma de expressão de uma mediunidade com Jesus, uma mediunidade que faz com que, de assistência a desencarnados ou mesmo encarnados. Então, mas não poderá cogitar do próprio desenvolvimento psíquico, ou seja, ele não pode, então, ele mesmo fazer o próprio desenvolvimento e aí desenvolver uma mediunidade, ou aí aprimorar essa mediunidade, é a questão que ele traz aqui. Desenvolver em boa sinonímia quer dizer retirar do invólucro, fazer progredir ou produzir. Assim, compreendendo, é razoável que Pedro, antes de tudo, desenvolva recursos pessoais nos próprios reajustes. Aqui mostra uma figura, uma pessoa fazendo o próprio cisalhamento, fazendo as suas correções íntimas, fazendo sua reforma íntima, para que, no momento oportuno, no momento mais adequado, no momento mais equilibrado, no momento mais harmônico, ela possa usar, então, dessa mediunidade para favorecer outras pessoas, ou para, evidentemente, se aprimorar cada vez mais. Mas antes de desenvolver essa mediunidade, antes de trabalhar com a mediunidade, Pedro tem que trabalhar no próprio reajuste, que é o que a gente faz frequentemente, né? E aqui surge uma outra questão. Toda mediunidade se aflora sempre para o trabalho? O que vocês acham? Essa pergunta é consequência de tudo que nós falamos até agora. Quem quer responder? Eu acredito que não, né? Ela pode se aflorar, mas é sempre dirigida para o trabalho. Para ser dirigida para o trabalho, é necessário treinamento, é necessário uma série de coisas que a gente já conhece, procedimentos, né, para preparar esse médium para que ele possa ser utilizado para o trabalho, ou seja, ser útil, né, na realidade. Se a gente caracterizou toda essa questão do Pedro com o obsessor como uma mediunidade, como vem daquele transe mediúnico, com passividade, tudo, é óbvio que essa mediunidade que se aflora nesse nosso irmão não é para o trabalho, é por uma questão para ele primeiro se trabalhar, e é uma questão que está sendo desenvolvida com o passar do tempo. Pedro será um médium de trabalho? Será um médium de trabalho, mas no momento ainda não, porque ainda há questões pessoais, questões íntimas que precisam ser resolvidas antes dele seguir uma mediunidade de trabalho. Então, nem toda mediunidade que se aflora sempre para o trabalho. Eu queria fazer uma pergunta rapidinho em cima do que o senhor falou aí. Uhum. Quer dizer, nem toda mediunidade é para o trabalho, mas não seria assim, tipo um alerta, olha, você tem dívida, tantas dívidas, e aí, digamos, né, como aconteceu tudo isso na sua vida, ao ponto de você chegar a ter um ataque epilético, que até onde eu sei, epilepsia não tem nada a ver com transe mediúnico, né? Não tem nada a ver com possessão, ou seja, a epilepsia é algo do organismo, não é isso? O senhor que é médico pode dizer, né? É um defeito no cérebro, não é isso? As pessoas não necessariamente. Não, Alguns pacientes epiléticos, você não consegue identificar um defeito no cérebro. Esse é um problema. Tem uma crise convulsiva, você faz inúmeros exames e não aparece nada. Isso não é incomum. Mas a questão que você traz, eu acho que é assim, isso é justamente, vem muito o que a gente estava comentando justamente, porque é um alerta, sim, é um alerta para quê? Para que aquela pessoa começa a se burilar, começa a trabalhar o seu íntimo para quê? Para que possa, num determinado momento, usar essa mediunidade para o trabalho.
Sim, porque isso aí seria até o quê? O trabalho em conjunto, quer dizer, o trabalho no desenvolvimento mediúnico, né? O trabalho na mediunidade com Cristo, juntamente com, digamos, um trabalho médico, que aqui o livro não fala se ele tem um problema no cérebro, né? Não fala isso. Por Não, isso que dá a entender que o ataque epilético se deu em razão da possessão. Então, quer isso. dizer, talvez, nesse caso, como você falou, como tem pessoas que a medicina não detecta esse problema, então, muitas vezes, a questão é somente espiritual, né? Como eu já ouvi muitos casos de pessoas que têm comportamentos de esquizofrenia, e muitas vezes não é nem esquizofrenia, é justamente uma obsessão, né? Uma possessão. Eu já vi muitos É, casos. Inclusive, esse caso aqui desse livro, eu já presenciei num centro espírita. A gente estava num dia apenas de palestra, não era um dia de cura, e a pessoa teve um ataque epilético na plateia, né? A pessoa estava só assistindo, e ela teve um ataque epilético na plateia, e uma pessoa, dos trabalhadores da casa, conseguiu controlar, né, só com passe, conseguiu controlar, e a pessoa se conteve, ficou normal. Não sei o que aconteceu depois, porque essa casa não era uma casa que eu só frequentava a casa, ia assim, aqui e acolá, não ia assim, então não sei o que aconteceu, mas eu presenciei isso aí, né? E na época eu entendi que aquilo ali tinha sido, sim, uma manifestação de alguém que estava com ele, porque ele estava numa casa espírita. Eu só não sabia disso, dessa questão de ser permitido ou não, né? Como o livro aqui está dizendo que muitas vezes é permitido, né? Porque realmente assusta. Eu me lembro que nessa época muita gente ficou assustada. Eu não fiquei assustada porque eu já vi coisa pior que isso, né? Não fiquei assustada por isso, mas realmente assusta muita gente, né? A gente vê um ataque desse tipo, né? E pela leitura do livro é que eu percebi que realmente acontece por permissão, né? Da divindade para que seja como objeto de trabalho, né? Nesse caso lá, acredito que tenha sido lá para eles, né? Porque o rapaz foi socorrido ali para todo mundo ver, na plateia mesmo, né? E ficou normal, ficou depois tudo ok, sem problema nenhum. Por que você acha que foi permitida a entrada do obsessor? Porque no começo do livro ele fala, do capítulo ele fala justamente isso, que o obsessor estava contido, mas foi permitido ele estar lá. Isso, exatamente. É Então, isso que eu toda essa observei. questão, toda essa questão um sentido aqui. E justamente André Luiz estava lá justamente para aprender, né? Que esse livro todo é um aprendizado, né? Um aprendizado de determinadas situações. E aqui a gente tem uma situação, né? Agora, você está me perguntando se toda... Cuidado, mas nem toda crise epilética é um quadro de influência espiritual. A gente já comentou isso na primeira parte da aula. Agora, realmente, isso nos traz também toda uma questão imensa que a gente tem de sofrimento, inclusive é questão de um livro do Dr. Bezerra, né? Eu acho que o título dele era A Loucura sob Novo Prisma, alguma coisa assim. Não sei se vocês podem me corrigir, mas observando os quadros de alterações psiquiátricas, que muitos deles possivelmente têm ligação com o quadro espiritual. Talvez a maioria, né? E é essa a grande crítica que sofre a psiquiatria de algumas entidades, porque eles estão muito organicistas, né? Eles estão olhando só a matéria, não estão olhando a alma, né? A gente precisa lembrar disso toda vez. E eu faço parte desses, agora, novos críticos, porque eu também era um materialista convicto. Então, eu posso dizer que isso aí é uma coisa muito, muito persistente na área médica, né? Bom, mas eu não sei se ficou alguma dúvida aí, não? Emília quer colocar alguma coisa? O livro está certo, tá? O livro é A Loucura sobre o Novo Prisma, de Adolfo Bezerra de Menezes. Tem uns 10 anos que eu li, eu não lembro nada do livro, mas acho que deve ter alguma coisa lá. Isso mesmo. Na verdade, o Roberto, só para... Você estava comentando da mediunidade, que a Flora sempre trabalha, eu estava pensando em dois casos que a gente teve no grupo ainda do Dr. Eurípides, nas segundas, em que
depois de um longo período de tratamento, pacientes foram incorporados ao grupo como trabalhadores, né? E tem um ponto que eu acho muito bacana, sinceramente falando para vocês, quando eu vejo alguns pacientes assim comentarem, né, que viram, né, ou veem a figura de um médico próximo a gente, ou de um espírito próximo a gente, quando a gente está, enfim, fazendo, né, as etapas do trabalho de cura, mesmo eles não estando talvez prontos ainda a trabalhar, mas como isso até para eles eu percebo, para esses que conseguem ter essa sensação, essa visão, isso é um ponto que até os conforta e o apoia e eu ia falar reinforcement, né, mas os ajuda, né, nesse trabalho de continuar ali, de persistir no tratamento de cura. Então, eu fico vendo como é que, às vezes, essa permissão, né, desses momentos, ou dessa visão, ou dessa sensação, é importante também para que o paciente ele possa continuar, né, ele persista, e até depois de um determinado tempo ele possa até integrar o grupo, como eu tive a oportunidade de ver, né, dentro da casa. Então, não falando de casos de obsessão, mas até de casos relacionados à cura mesmo, né? Emília, o que você colocou vai ser objeto de ainda das 2 próximas perguntas. O Hilário vai colocar perguntas relativas a isso, sim. Você antecipou uma coisa que vai ser vista, mas o que você antecipou é isso mesmo. Obrigado por ter compartilhado, tá? O Hilário vai ainda fazer essa pergunta, está um pouquinho adiante, e ele vai trazer essa resposta que você colocou e algo a mais. Esse algo a mais é que é muito importante, que é relativo exatamente à função da casa quando detecta esse tipo de problema, porque não há casos. E o Aulus vai responder exatamente dessa maneira: não há um acaso, aí não tem um acaso. E não há casos dentro de uma casa espírita que trabalha com mediunidade com Jesus. Não há um acaso. Ali há alguma coisa sobre todos que estão envolvidos. E ele vai comentar sobre isso. Acho mais importante a gente esperar esse momento. E aí a gente vai ver que o que você colocou tem fundamento. Ana, gostaria de colocar alguma coisa? Na frente, só um pouquinho na frente, ele fala da resposta aí, que o senhor Roberto estava perguntando para a gente, a questão da mediunidade, né? Isso, ele fala vai da falar, mediunidade mas... de provação, né? Bem na mas frente, né? eu chamei a Ana Lúcia, que ela está com a mão Oh, levantada. tá, desculpa. Desculpa, vou separar agora, Ana Lúcia, por favor. Oh, imagina. Roberto, na sua opinião, se a gente cessar com a patologia, no caso em tela aí que está sendo discutido, cessar da patologia, seja com medicação terrena, a gente consegue cessar também a mediunidade dele, haja visto que o canal que ele tem é esse, o acoplamento que ele faz é dessa forma e se traduz por aquela patologia, dando aquela reação. Se a gente entrar com a medicação terrena, ou homeopática, seja o que for, a gente consegue não apenas bloquear aquilo que a gente tem na matéria, mas a gente também vai bloquear o canal mediúnico? Eu acho que se bloquear, pensar na matéria, não. Porque a mediunidade é um atributo do espírito. Vocês me corrigem se eu estou falando errado. Mas a mediunidade é um atributo do espírito. É uma conexão mente a mente. Só se a gente supor que a mente é o cérebro. Mas, verdade, no caso, ela se manifesta daquela forma, não é? E através daquelas descargas elétricas, de uma forma completamente descompensada, atinge ele de uma forma em que ele entra naquele ataque epilético, que é provocado não por uma descompensação do organismo dele, mas por uma aproximação completamente descontrolada de um espírito inferior. Se a gente trata ele com a medicação, tirando aquela patologia, corrigindo aquilo, a gente
bloquearia isso de alguma forma? Conseguiria? Porque se a dele vem daquela forma, é assim, como se fosse assim, um médium auditivo, entendeu? Então, ele fica bem focado na parte da audição. A gente tirando aquilo dele, será que Eu acho a que gente não, Ana, porque você cortaria o vai transe tirar... mediúnico? Ou ele Não, porque migraria para uma outra forma? o meu entendimento é que ele não bloquearia. Você bloquearia o efeito, mas a causa continuaria. Porque a causa é a mediunidade. A mediunidade dele já tá explícita ali. Ele tem uma relação ali e vai se explicitar ali. Talvez ele não tenha mais epilepsia, se você controlar, ou dar medicamento, você pode até controlar. Mas isso vai se manifestar de outra forma. Porque a mediunidade já está estabelecida e a mediunidade é um atributo do espírito. Isso você não vai conseguir tratar com remédio. Ele vai se expressar. Mas Esse é ao meu mesmo entendimento. tempo Não que vai ele se é um expressar atributo. como uma crise convulsiva, por exemplo. Tá, mas se ele é atributo do espírito, lógico, ele acaba se manifestando na matéria de alguma forma. Sim, A menos que sim, seja uma intuição ou inspiração. sim, Senão, ele vai se manifestar. sim. Vai se manifestar na matéria. Mas nem tudo se manifesta na matéria, né? Por exemplo, a intuição não é uma unidade material, no Então, final é das isso que eu estou contas. falando. Uma intuição, uma inspiração. Uhum. Por exemplo, As demais talvez conseguisse um bloqueio. a mediunidade auditiva, muitas vezes, é uma audição, mas é uma auditiva de percepção, né? Percepção perispírica. Sim, sim, Né? sim. Não é uma audição de palavra, tudo, né? É mais uma de percepção do perispírito própria, né? O que eu estava Sensibilidade, vamos dizer assim. o que eu estava pensando era o canal, entendeu? Sempre Uhum. aonde ele chega, qual que é o órgão ali atingido que estabelece aquele laço fluídico entre o encarnado e o desencarnado que propicia qualquer um de nós que somos médiuns estabelecer e colocar para fora essa comunicação, de alguma forma, seja ela qual for. Eu acho que o canal principal, eu acho que é aquele todo que a gente já vê, que são os chakras frontal e coronário. E aí a manifestação vai depender de onde vai atuar toda a parte energética dele. Eu imagino assim. Agora, pode controlar uma manifestação material, sim, mas controlar uma manifestação mediúnica, talvez não. Isso vai depender do quê? Vai depender da relação, primeiro do comunicante, né? Vai depender do comunicante, a parte fluídica do comunicante, vai depender da parte fluídica ambiental proporcionada pelo mentor, por toda a assistência que tem lá no momento da manifestação. Então, mediunidade vai depender do próprio indivíduo, né? Das suas características. Mas tem vários fatores envolvidos, então não é uma coisa unifatorial. Né? Quer dizer que aquele cara que controla a epilepsia, ele não vai se manifestar mais. Eu acho que é multifatorial a coisa e você tem muitas coisas aí que entram na jogada, né? Tá bom, obrigada. E a gente estava continuando falando sobre a mediunidade que aflora para o trabalho, e aqui ele começa a explicar para a gente que, na verdade, a mediunidade é uma formação que vem de longa data. E o que a gente está vendo aqui em Pedro, talvez é aquele médium que ainda está se formando, e que talvez não seja para essa encarnação. Talvez não seja para essa encarnação. Muito provavelmente não é para essa encarnação. É uma coisa que ele vem adquirindo ao longo do tempo, e vai construindo na sua existência, né? E vai adquirindo essas qualidades. Então, essa possibilidade desse trânsito mediúnico já é uma questão que ele tá desenvolvendo no seu espírito. Para mais para frente, talvez desenvolver uma mediunidade e voltar para Jesus. Então, e aqui o texto nos fala, né, sobre todas as questões que envolvem a mediunidade aflorada, né? Que isso vai depender do rumo que nosso livre-arbítrio vai dar para essa mediunidade, né? Pode ser que a gente já viu vários exemplos de médiuns que caem, né? Quantos exemplos a gente já viu, né? Que se deixam levar, né? A gente viu um recentemente, né?
Então, depende para que lado a gente quer. Isso vai depender do nosso livre-arbítrio. Para variar, depende de cada um de nós decidir o rumo que a gente quer tomar, né? Então, e para tanto, para você desenvolver a chamada mediunidade com Jesus, para tanto, o médium deve se encontrar livre de qualquer vínculo de compromisso com débitos adquiridos do passado. Então, ele não tem ainda resolvido esse vínculo do passado resolvido. Por isso que ele ainda não é um médium de trabalho, porque ainda precisa resolver esse vínculo compromissado que ele tem, para depois conseguir fazer um trabalho mais adequado. Então, ele ainda tem que burilar, ainda tem que trabalhar o seu íntimo para poder, sim, aflorar e poder, sim, trabalhar com a mediunidade com Jesus. Então, ainda na questão toda a mediunidade se aflora sempre para o trabalho, nosso amigo está preso a significativo montante de débitos com o passado e ninguém pode avançar livremente para o amanhã, ou seja, a mediunidade com Jesus, sem solver os compromissos de ontem. Por este motivo, Pedro traz consigo a afetiva mediunidade de provação. É da lei que ninguém se emancipe sem pagar o que deve. A rigor, por isso, deve ser encarado como enfermo, requisitando carinho e tratamento. Antes de mais nada, o nosso irmão não vai trabalhar, o nosso irmão vai ser tratado. Vai ser tratado no centro espírita? Sim. E quem sabe lá ele não vai desenvolver a mediunidade que ele precisa depois de resolver essas questões. Esse é o primeiro passo que o nosso irmão está dando para talvez trabalhar com a mediunidade de Jesus. Vai ser na mesma encarnação? Não se sabe, depende também dele, depende do livre-arbítrio dele. Estou demorando um pouquinho, que às vezes fica na minha frente o tracinho aqui. Se é assim, objetou meu colega, não resultará infrutífero da sua frequência nesta casa? Olha, então me pergunta, mas se acontece isso, né, se ele está nessa toda essa questão, se ele tem que resolver tudo, mas o que ele está fazendo então no centro espírita? Para que ele foi encaminhado para lá? Se ele tem todas essas questões íntimas a resolver, para que ele vai para lá? Né? De modo algum. Aqui recolherá forças para refazer-se. Dia a dia, o contato de amigos orientados pelo Evangelho. Ele e o desafeto, vejam, eu tracionei bem, eu coloquei em realce ele e o desafeto. Os dois juntos incorporarão abençoados valores em matéria de compreensão e serviço, porque não adianta ele seguir em frente se fica o obsessor. Eles têm que os dois caminharem para frente, modificando gradativamente o campo de elaboração das forças mentais. Sobrevirá, então, um aperfeiçoamento de individualidades, a fim de que a fonte mediúnica surja mais tarde, tão cristalina quanto desejamos. Mais tarde, veja bem. Salutares e renovadores pensamentos assimilados pela dupla de sofredores, mais uma vez, quem está assimilando é a dupla, não é um. São os dois. Então, o que a gente vê no centro espírita, o tratamento não é para o obsediado, o tratamento também é para o obsessor. E, às vezes, muito mais focado no obsessor. Né? Assimilados pela dupla de sofredores em foco, expressam melhoria e recuperação para ambos, porque na imantação recíproca em que se vem, as ideias de um reagem sobre o outro, determinando alterações radicais. Então, está um fazendo intercâmbio com o outro. E isso precisa ser melhorado. Essa relação precisa ser melhorada, é o que vai acontecer. Então, como devemos trabalhar a obsessão e a possessão em médios? Da mesma forma que a gente trabalha com todas as pessoas que nos procuram para tratar a obsessão e possessão. Então, tratando do tema em A Gênese, Allan Kardec recomenda que os casos de obsessão devem ser tratados mediante substituição do fluido pernicioso, o urínio do obsessor, com que se acha impregnado a vítima, por fluido sadio que repelirá o fluido malsão substituindo, que é o que a gente faz todo dia no centro espírita, ou seja, numa sessão de passe, ou seja, numa sessão que a gente denomina lá no CETRELV, de cura, que a pessoa deita e toma aquele passe horizontal. Então, o que a gente está fazendo lá também, nós estamos fazendo uma troca de fluido. É uma ação idêntica à utilizada pelos médios curadores. Além dessa ação magnetizadora, que trabalham, então, para a saúde material, mas também trabalham para a saúde quando tem um quadro de um quadro obsessivo. Além dessa ação magnetizadora, Kardec recomenda também que se atue sobre o obsessor através da doutrinação, que se faz também, feita com firmeza e autoridade moral, buscando convencê-lo a renunciar aos seus maus desígnios. Ainda no mesmo tema, salutares e renovadores pensamentos assimilados pela dupla de sofredores, né? Mais uma vez,
Então, no caso de possessão, o trabalho deve ser no mesmo sentido, né? Mais ou menos óbvio, né? Que deve ser no mesmo sentido, deve se direcionar tanto ao obsessor como ao obsediado, né? Fazendo com que ambos se beneficiem do tratamento que está sendo disposto. E ele fala, mais uma vez, aquilo lá, que aparelhos mediúnicos valiosos naturalmente não se improvisam. Como todas as edificações preciosas, reclamam esforço, sacrifício, coragem e tempo. Que essa figura aqui da pessoa se burilando a si própria, fazendo todas as reformas, fazendo tudo que é necessário para se melhorar. E aí, a partir de conseguir expressar sua mediunidade de uma forma mais segura, de uma forma mais direcionada à mediunidade, trabalhando com Jesus. E sem amor e devotamento não será possível a criação de grupos e instrumentos louváveis nas tarefas de intercâmbio. E aqui ele explica, eu não vou me deter aqui, porque nós não temos tempo, nós estamos já com o tempo já quase estourando, deixa eu ver aqui. Estamos. E explica como é que vem a luta, que, na verdade, qual que é a relação de cada um e outro. Não vou entrar em detalhes, porque um era irmão que disputava a esposa e, afinal de contas, o Pedro internou o outro num local, um hospital para loucos, ele ficou lá um tempão e acabou falecendo. Então, tem todo um circuito ali que explica toda essa situação. E aí ele veio, né? Ele veio. Só que a companheira, aquela que também estava dentro desse triângulo amoroso, foi a primeira a retornar ao mundo, onde mais tarde recebeu o médico delinquente, que é, né, nos braços maternais. Ele então foi mãe daquele lá que inicialmente tinha a relação amorosa, né? Como seu próprio filho, purificando o amor da sua alma. E a gente vê aqui como a reencarnação traz, então, essa possibilidade de nós retificarmos tudo que nós fizemos e nós nos aprimorarmos, nós seguirmos adiante essa oportunidade que Deus nos dá através da reencarnação, né? E fala que aquele irmão ainda não conseguiu achar ainda o caminho e continua vampirizando o irmão e nessa relação que a gente está caracterizando aqui. Se Pedro, no entanto, é ainda um médium torturado, o que poderá fazer num grupamento como esse, que é a mesma questão, né? O que ele vai fazer, então, no centro espírita? O instrutor sorriu e obtemperou. O acaso não consta dos desígnios superiores, que é tudo que nós estávamos conversando e que o Eduardo falou. Não é por acaso que ele está lá. Não dá para saber. Pelo menos ele não se supõe saber, né? Não nos aproximamos uns dos outros sem razão. De certo, nosso amigo possui aqui ligações afetivas do pretérito com o dever de auxiliar. Então, ele vai para uma instituição que tem já pessoas encarnadas e desencarnadas com ligações a ele e que vão ajudá-lo a passar essa fase. E aí eu fico pensando lá no CETREL, quantos de nós não temos ligações do passado e estamos lá nessa relação também? Quantos de nós não estamos ali vindos de outras encarnações, já com os nossos contatos? Nenhum de nós está ali por acaso. Quantos de nós está ali e moram tão distantes do CETREL e frequentam o CETREL? Então, tem um motivo, tem toda uma história por trás disso que vem dos nossos passados, né? Eu achei bastante interessante e também colocar, do ponto de vista prático, que nós também vivenciamos essa mesma situação. Se ele, desse modo, não é um elemento valioso ao conjunto agora, precisa receber o concurso fraterno imprescindível ao seu justo servimento. Ele vai melhorar. E aqui a gente traz, então, ele vai estar lá na casa para ser curado. E a cura na casa espírita sempre ocorre, e vai depender do quê? Do que vai depender isso? As pessoas nos procuram lá no centro. Algumas delas vão melhorar, algumas delas vão estacionar, algumas delas não vão melhorar. Por que acontece isso? Ele vai se curar em tempo breve? Quem sabe? Depende. Entre o Coaulius, né? Depende muito dele e da vítima com quem se encontra endividado. Depende dos dois. Vai depender dos dois essa cura. A cura é da dupla. Todos os dramas obscuros da obsessão decorrem da mente enfermiça. Aplicando-se com devotamento às novas obrigações de que será investido, caso persevere no campo da nossa consoladora doutrina, sem dúvida abreviará o tempo de expiação a que se há sujeito, de vez em que, convertendo ao bem,
modificará o tônus mental do adversário. Então, ele vai influenciar o adversário também. Ele, praticando essa mediunidade com Jesus, vai favorecer também o obsessor, que vai também se ver motivado a fazer a sua própria renovação, e assim vão os dois seguir um novo caminho. Ainda assim, vejam só que interessante, ainda assim, depois de se extinguirem os acessos de possessão, Pedro sofrerá os reflexos do desequilíbrio que se envolveu, contando aqui que há toda aquela manifestação energética no perispírito. Então, ele ainda vai desenvolver um desequilíbrio, mas ele vai fazer o seu caminho e vai conseguir chegar na cura, né? Então, ele vai ter, então, fenômenos mais leves da epilepsia secundária. Então, pode ser que ele não tenha uma crise de ataque que vai ao solo, que perde a consciência, que se debate, que fique babando lá, que urine, que defeque. Pode ser que ele tenha uma crise parcial, uma crise num braço só, tem um tremor, assim, de vez em quando. Então, ele enxerga isso ainda como uma doença, talvez uma encarnação posterior, mas ele não se detém no fato de que aquilo lá é uma manifestação de algo muito mais grave do passado, que agora está se resolvendo. Então, que emergirão por algum tempo entre simples recordações mais fortes da luta que vem atravessando, até o integral reajuste do corpo para o espírito. É o que a gente falou no começo. Manifestações que se impregnam no perispírito. Então, ele vai ser curado, sim, mas isso é um processo, e isso leva o tempo que for necessário para que o perispírito dele esteja sadio novamente. É o que todos nós esperamos, né? Uma escada assim, rapidinha para o céu, né? Uma escada rolante, mas a gente não lembra que, na verdade, a escada, os degraus são altos, né? A escada é íngreme e ela é feita de pedra mesmo. Não tem jeito da gente ligar o motorzinho e subir correndo, né? A gente sobe devagarzinho no tempo necessário da nossa subida. Pessoal, me desculpem essa corridinha no final, mas eu achei que a gente tem que cumprir, são 9h10, a gente acaba aqui esse capítulo aqui. Eu acho que a gente pode agora abrir para discussão, né, Eduardo? Não sei se tem algum comentário a fazer agora. Eu vou parar de dividir minha tela aqui, tá? A única coisa que eu gostaria de comentar é que acasos não existem. Acasos não existem. E dentro de uma casa espírita que exerce a mediunidade com Jesus, podem acontecer casos, e quando há casos dos mais diversos, o objetivo é aquele que o Carlos nos coloca, que nós devemos estar ali prontos para ajudar o nosso irmão, porque pode ser qualquer um de nós. A qualquer um de nós pode passar por algum momento de desequilíbrio, e tendo esse momento de desequilíbrio, nós somos companheiros em caminhada. Como você mesmo colocou, Roberto, muitas das vezes vem de longe para frequentar um lugar ou outro, porque ali se encontram bem, sentem-se bem, e dessa maneira, ali um auxilia o outro, um ajuda o outro naquilo que sabe, naquilo que vai aprendendo. Uma coisa que é interessante, só que finalizando aquilo que eu gostaria de comentar, nós no passado nós tivemos um médium trabalhando conosco, que era um médium compromissado, ele tinha um compromisso, né? E não era um médium de serviço, mas um médium compromissado com um objetivo, né? E ele nos ajudou muito. No caso, muitas vezes eles nos dava remédios, que são homeopáticos, como o Roberto mesmo colocou, que ajudavam a tratar o efeito, minimizar o efeito, para que a gente tivesse um bálsamo, para que a gente mesmo pudesse praticar em nós a reforma íntima, em nós, vamos dizer assim, a melhoria moral, mudança de atitude, mudança de hábito, para que a gente pudesse estabelecer um autocontrole, melhorar um pouco mais o nosso controle, o nosso trabalho junto com a espiritualidade, com o irmão, estabelecer, quem sabe, um diálogo com ele, numa reunião fraterna. Tudo é possível, mas o remédio em si, não sei, o Roberto, inclusive, ele é médico, ele pode até validar o que eu estou pensando, porque é o pensamento que eu tinha quando nós tínhamos ali o irmão Melo, que nos dava esses remédios homeopáticos. Eles não vão tratar a causa, não,
eles não tratam a causa, mas eles podem dar um bálsamo relativo ao efeito, para que a gente possa, enfim, trabalhar com a causa. E isso quando nós estamos falando de processos obsessivos, e não de processos orgânicos, ou seja, um problema na construção, no cérebro, uma má formação. Isso não tem jeito, isso é realmente medicina, tem que ser tratado com medicina. Então, ter o acompanhamento de um médico, eu acho importantíssimo, penso eu que é importantíssimo, ter um acompanhamento, às vezes, de um remédio que ajude a suavizar o efeito, para que a gente possa, enfim, trabalhar com a causa em todos os sentidos, tá? Em todos os sentidos. Eu acho que até mesmo numa consequência orgânica, às vezes, pode existir uma causa, um fator orgânico que desencadeie uma determinada reação. E se você tem um remédio que possa ali minimizar um pouco o efeito, você pode trabalhar com a pessoa para que ela vá mudando os seus hábitos, para que aquela causa seja minorada e os efeitos não sejam tão graves. E é o que eu penso. Então, a associação do medicamento junto com o trabalho espírita, não tem como abrir mão disso, né? Se abrir mão disso, realmente, penso que seria inócuo. O resultado, se for só médico, como a Ana colocou, muito bem colocado, nossa, achei perfeito, né? Se deixar só para o campo médico, você só vai tratar o efeito. A causa continua. Quer dizer, você pode até não ter ataques tão severos, porque você está fortemente medicado, então o efeito pode estar minorado. Mas se você não tratar a causa, tanto a causa pode ser, como eu coloquei, um desequilíbrio de algo que ele come, que ele faz e que desencadeia, ou uma causa espiritual que precisa ser ali tratada. É um conjunto. Eu acho que o ser humano é um conjunto. Eu li alguma coisa a respeito hoje, porque eu fiquei hoje meio encafifado à tarde, né? Então eu li um pouquinho sobre obsessão, instalação e cura, do Manuel Filomeno de Miranda, pelo Divaldo Pereira Franco. Foi o livro que eu encontrei mais respostas, principalmente por causa do processo que a gente está estudando, que é a possessão, que é obsessão, instalação e cura. E tem capítulos aqui que tratam de possessão, no sentido de forte subjugação, e o Manuel Filomeno de Miranda, toda hora ele fala, olha, não, vamos usar os recursos da medicina, mas elas vão ser utilizadas para minorar os efeitos. Nós precisamos trabalhar com a causa. Ele sempre dá uma ênfase muito forte quando ele fala, nós precisamos trabalhar com a causa. Então, é algo que me deu um pouco mais de tranquilidade quando eu li esse livro. Mas é o que eu estou pensando agora nesse momento. Eu não sei se o Roberto tem alguma coisa nesse sentido, porque ele é mais médico, né? Essa associação, ela é válida mesmo? Tratar o efeito é algo producente que dá vamos dizer assim, um pouco mais de esperança para a pessoa procurar se melhorar, se corrigir, encontrar a causa e trabalhar com a possível causa? Nós estamos falando, na verdade, se expressa através do sofrimento, tá certo? Todo sofrimento faz com que nós direcionamos todas as nossas forças para minorar esse sofrimento. Eu acho que é uma coisa mais ou menos óbvia. Espera aí que meu áudio pifou, espera aí. Vocês estão me ouvindo ou não? Estão ouvindo? Então, a gente o sofrimento é uma coisa mais ou menos lógica, porque é uma coisa, uma autossobrevivência, nós queremos sobreviver, tá certo? Essa situação gera estresse, e durante o estresse nós não conseguimos avaliar exatamente, é impossível talvez você direcionar seus esforços para fazer, por exemplo, uma reforma íntima quando você está sofrendo. Então, a gente tem que levar em consideração que a medicina, nesse ponto, é uma dádiva, e é fruto da misericórdia divina, no sentido de nos prover as condições necessárias para a gente ter, muitas vezes, uma melhora, quem sabe até uma cura, né? E necessárias para que a gente possa, na verdade, se direcionar para a cura efetiva, a cura definitiva, que é a cura do nosso espírito. Mas isso vem tanto da medicina, seja ela homeopática, seja ela alopática, nos proporcionando condições para a gente consiga chegar nesse caminho da cura definitiva. Alguém gostaria de colocar alguma coisa?
eu queria falar é o seguinte, em suma, em resumo, este capítulo se trata de uma possessão em que a vítima, que ninguém é vítima, né? Ninguém é vítima, somos todos vítimas e todos algozes, né? Em que a vítima tem uma mediunidade de provação, de forma que ela mesma possa encaminhar o obsessor dela para um tratamento em conjunto com ela no centro espírita. Eu entendi que seria mais ou menos isso, porque a ligação deles de raiva, de ódio é tão grande que eu entendi que o obsessor aqui só se manifesta no obsediado. No início do livro, já vem dizendo, né? No início já vem dizendo que ele já começou a se manifestar ali, ou seja, com tantos médiuns no centro, esse obsessor não se manifestou através de um médium, mas através do próprio obsediado. Então, esse caso é um caso que a pessoa, como foi colocado pelo seu Eduardo, nada é por acaso, né? Não é por acaso que ele está possuindo essa mediunidade de provação, que é o que ele deixa bem claro aqui. Para quê? Para que ambos sejam tratados, para que ambos despertem que o limite chegou. E que também deixa muito claro aí que, pelo menos ele não, eu acho que se essa pessoa, se o Pedro tivesse um problema de ordem neurológica, teria sido dito aqui no livro, né? Então, como eles não disseram, dá a entender que ele tem, neurologicamente, ele é perfeito. Eu digo para vocês, porque eu tenho uma filha que tem um problema de ordem neurológica, e eu levei ela para vários centros espíritas, e na época eu achava que ela tinha um problema de obsessão, alguma coisa, e foi onde eu aprendi, falando com alguns médicos aqui, neurologistas, e algumas pessoas que trabalham com mediunidade de cura, que existe essa diferença, né? Existe você pode vir com uma enfermidade para que você trate a você, para que você expie, para que você se melhore, para que você desperte, assim como você pode vir com uma enfermidade para que você venha limitado e não corra o risco de fazer coisas piores do que você já fez em outras encarnações, né? Do ponto de vista aí da cura, eu costumo dizer no centro que eu trabalho, que todos nós, médiuns, de uma forma geral, nós temos que agir como médicos. Um médico, quando ele está num pronto-socorro, que ele recebe um paciente, ele não vai indagar qual é a vida pregressa daquele paciente, o que ele fez, o que ele não fez, ele simplesmente atende, exerce lá o mistério dele, né, de uma forma acolhedora, né, de uma forma realmente para atender aquele paciente, fazer com que o paciente venha melhorar. Eu tomo por base, uma vez, uma frase que eu vi do doutor Drauzio Varela, quando ele estava se referindo ao livro Carandiru, que ele escreveu, que perguntaram para ele, quando ele chegava no Carandiru, era se ele pensava nos crimes que aquelas pessoas tinham cometido. Ele disse, de jeito nenhum, eu só penso em estar ali servindo, e exercendo a minha profissão e ajudando aquelas pessoas, porque se eu for parar para pensar no que elas já fizeram, eu vou me deixar dominar por isso e eu não vou conseguir exercer o meu papel de médico. Então, lá no centro que eu trabalho, eu sempre digo isso, todos nós, independentemente de estarmos ligados à área de saúde, todos nós temos que trabalharmos como médico, dessa forma, de acolher o encarnado e acolher o desencarnado, né? Tanto que nas nossas sessões, eu, pelo menos, quando estou fazendo a dialogação, eu jamais fico inquirindo o espírito de forma nenhuma. Eu fico aplicando o meu passo e vou dizendo, meu amigo, seja bem-vindo, né? Você está em casa, você está entre amigos, né? Você está recebendo amor, você está recebendo compreensão, pode falar se quiser. Então, eu deixo ao espírito ficar à vontade. Eu jamais fico perguntando como é seu nome, o que você deseja. Não, de jeito nenhum. Muitos, eu nem digo, às vezes, muitos não sabem nem que estão desencarnados, eu nem informo isso para eles, eu deixo que, quando eles forem socorridos, né, pelos os espíritos de luz, né, que eu chamo, que lá ele possa entender. Eu simplesmente procuro tranquilizar. Por isso que eu acho que a gente tem que agir como um médico de pronto-socorro.
Um médico de pronto-socorro, ele é o mais calmo de todos. Pode vir a família apavorada, o paciente, mas ele chega lá, não, ele está naquela calma, exercendo o seu mistério com amor. Foi isso que eu entendi do livro. Se eu tiver errado, me corrijam, por favor. Não, está tudo certo. É isso. É um estudo de caso, né? O livro, na verdade, aqui é um caso específico em que há diversas perguntas. Eu acho que, penso eu, que o objetivo mesmo desse capítulo é se ater realmente às perguntas e às respostas que foram dadas por Aulus, né? As perguntas são muito, muito importantes. Como a gente compreender, como se acontece, qual seria o objetivo, por que aconteceu. Lembrando que nós estamos trabalhando aqui numa casa espírita em que a mediunidade é praticada com Jesus. Então, se aconteceu alguma coisa, existe um motivo. Esse motivo é a causa, né? E aí, conhecida essa causa, a pessoa não está ali por um acaso, a pessoa pertence àquele grupo e faz parte do trabalho daquele grupo ali, oferecer o seu melhor, oferecer todas as possibilidades para que tanto aquele que está passando por aquele problema, por aquela necessidade, por aquele momento de desequilíbrio, possa ali encontrar braços amigos, pessoas amigas, corações amigos, que possam ali auxiliar, e auxiliar também aquele que está por ele ali, os dois ali, como o Roberto colocou, ambos, né? Auxiliar a ambos, trabalhar com ambos. O Aulus foi muito criterioso nisso, né? Então, a gente não pode focar isso num caso, generalizar, isso não é generalizado, mas se preocupar mesmo com as perguntas e as respostas, que o objetivo do livro, nos domínios da mediunidade, é exatamente esse aspecto. Tanto o Aulo, tanto o André Luiz como o Hilário, somos nós, que estamos ali vendo os fatos e fazendo perguntas. E aí as respostas que são dadas por Aulus é aquelas respostas que a gente deve absorver e aprender a colocar essas respostas no nosso dia a dia, em situações similares, né? Então, esse é o objetivo, né? Por isso que todos os capítulos sempre tem perguntas do Hilário, tem perguntas do André Luiz. Por quê? Porque eles são os nossos representantes. Estão ali na reunião mediúnica, eles estão do outro lado, eles estão vendo lá no mundo espiritual, André Luiz descreve o que está se passando, e aí ocorre o fato, aconteceu ali um ataque epilético, permitido, tudo, e aí vem as perguntas. E aí as perguntas trazem um material para nós, é o fundamental desse material, de como a gente deve agir. Olha, vocês tiveram um caso similar a esse? Olha, alguém já perguntou, vai lá dar uma olhada e veja o que o Aulus respondeu. Quando acontecer tal caso, age de tal maneira, ofereça o ombro amigo, não é um acaso, ninguém está ali por um acaso, são grupos que, na erraticidade, se ali se prepararam, não, nós vamos trabalhar com mediunidade, tá? Esse grupo vai se fechando, às vezes moram longe, mas vai se fechando, juntam num grupo maior, e ali um vai ajudando o outro, porque todos têm um passado delituoso, todos têm algum problema que trazem do passado, e ora um problema flora aqui, ora flora ali. Como eu falei, às vezes um médium trabalhador de muito, muito tempo, de repente ele passa por um processo ali em casa de algo muito difícil, ele acaba trazendo consigo ali uma certa amargura, um certo desequilíbrio, e as pessoas no centro, às vezes, percebendo que ele está passando por um momento ali um pouco de desequilíbrio, oferecer o braço amigo, o coração aberto, vem conversar atrás aqui, vamos ver se a gente pode te ajudar, porque não é um acaso, gente, não existem acasos. Nós estamos ali num grupo exatamente porque é para um ajudar o outro. Ninguém faz nada sozinho, não tem como crescer sozinho. Todos aqui estão se apoiando, nós somos irmãos, pelo amor de Deus. A hora que a gente, dentro de um centro, parar de se ver como irmão, o que a gente está fazendo dentro da doutrina espírita que está nos falando que somos provenientes do mesmo Pai, se a gente não se vê como irmãos, né? Pode acontecer, sim, tá? Então, isso eu acho importante ter esse ponto de que ninguém está isento de um momento ou outro cometer um erro, cometer um deslize, cometer uma falha, cometer algo e acabar, às vezes, ficando um pouco mais deprimido. Então, esse aspecto é importante. Hoje, como eu falei para vocês, hoje à tarde eu fiquei realmente um pouco deprimido por algumas situações, e eu fui pegar o livro para ler, e aí o que aconteceu?
eu caí justamente lá onde o Divaldo e o Filomeno de Miranda estavam falando sobre um processo. Eu bom te dar anotação, inclusive, no livro que eu fiz, sobre alguns processos obsessivos que ele estava passando ali e falou, e era um trabalhador do centro. E o trabalhador do centro, de repente, ele passou por um processo de fascinação completa. E o pessoal ali, o pessoal comentaram, né, ali no livro, né, falando, não, ele tem que ser afastado. E o Filomeno de Miranda falando, não, é agora que ele precisa que a gente traga ele para aqui para conversar, para tentar minimizar, para aí o serviço de passe. Nossa, ele foi explicando, foi muito bacana. Esse livro vale a pena, tá? A gente dá uma lidinha nele e vai fazendo que nem eu, vai anotando as coisas do lado, porque tem muita coisa. Tá? Vai anotando, vai pesquisando. É muito bacana esse livro, realmente é interessantíssimo. Chama-se Obsessão, Instalação e Cura, da coletânea das obras do Manuel Filomeno de Miranda, e uma psicografia do Divaldo Pereira Franco. Esse livro é um pouquinho velho, mas é muito bacana, vale muito a pena. Eu ganhei esse livro do Melo, por incrível que pareça, ele me deu o livro. Uma vez eu estava comentando sobre livros, tá? Ele falou, não, leva esse daqui, que esse livro aqui é para você. É um livro que eu tenho comigo aqui, que está cheio de marcação, é um livro que eu gosto muito. Obrigado por ter compartilhado. Alguém gostaria de colocar mais alguma pergunta, alguma coisa a mais? Ficou alguma dúvida? Só um comentário, Edu. O livro que o Roberto mencionou, do Dr. Bezerra, ele conta a história do filho dele, que também veio a falecer e também foi uma situação dessa. Só um comentário. A gente falou sobre isso quando fizemos a biografia do Dr. Bezerra, Roberto. Esse livro que você mencionou. Só um comentário, tá? Muito bom, tem que realmente compartilhar essas coisas. São recursos adicionais para a gente, né? São recursos muito importantes. Hoje nós estamos com a sala bem cheia, não sei se alguém gostaria de colocar uma experiência própria, compartilhar com a gente, às vezes pode enriquecer um pouco mais, gente. Aproveita esse tempinho, ainda temos aí alguns minutos, se tiver alguma experiência própria, que queira compartilhar algo que passou e que acha que é produtivo nesse caso, puxa vida, compartilha com a gente, não deixa passar a oportunidade. Inclusive, se de repente escutou alguma coisa que não compreendeu, ou que está um pouco não de acordo com aquilo que imagina, coloque seu ponto de vista, puxa vida, gente. A gente constrói tudo junto, como a gente falou, né? Não estamos aqui por um acaso, esse grupo não é grande assim, estudando um livro tão difícil. Esse livro é difícil, tá, gente? Vocês me desculpem se alguns pensam que ele é um livro fácil, não. Esse livro é muito difícil, muito mesmo. E eu acho que a gente tem que pôr para fora e tentar esclarecer o máximo possível, com certeza. Não é um livro fácil. O livro é difícil, mas ele fica fácil quando a gente tem o Roberto aqui do nosso lado, né? Para poder nos esclarecer aí uma série de dúvidas, como eu acredito que a maioria tinha com relação à epilepsia, né? Eu formava uma opinião a respeito equivocada, né? Eu achava que a epilepsia tinha uma origem física, e pelo que ele disse, nem sempre, né? E a gente tem que ter em mente isso como trabalhadores da cura, né? De que a gente tem que olhar com outros olhos os pacientes, né? Porque a gente recebe lá um paciente com problema, mas é como foi dito aí para vocês, nem sempre a gente sabe o que aconteceu com essa pessoa, né? Para ela estar nessas condições de que ela se apresenta, né? E a gente vê aí um caso como esse que o Roberto falou, e que é difícil a gente tirar uma conclusão a respeito sem ser uma pessoa especializada como ele é nessa questão. A gente acaba cometendo alguns equívocos, né? Mas o nosso olhar de curador, né? Ele deve ser diferente, né? Ele deve ser mais abrangente, né? Deve ser um olhar, né? Como nós recebemos uma mensagem há algumas semanas atrás, deve ser um olhar de amor para aquele que está sendo tratado, para o paciente, né? Porque é o instrumento que a gente tem, né? Para poder dissolver esses miasmas, né? Que
os pacientes trazem e que a gente não consegue compreender, né? Eu acho que, através do amor, através do carinho com que a gente trata e a atenção que a gente dá, inclusive o tratamento, né, é que realmente levanta a pessoa e coloca a pessoa numa outra condição. Quando as pessoas veem a atenção que a gente dá, aquele carinho, aquela atenção que a gente dá, elas começam, elas mesmas, a se preocupar em estar melhores, em melhorar. Poxa, elas começam a acreditar naquilo. Elas começam a acreditar no processo de cura e elas começam a produzir o resultado. A tua fé te curou. Exato. Esse capítulo veio, nossa, deu uma enquadrada nas coisas que as coisas ficaram bem mais claras para nós, né? Ficaram muito mais claras, né? Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Bom, semana que vem, capítulo 10, sonambulismo torturado. A gente já teve uma ideia, mais ou menos, do que pode ser um negócio desse, né? A partir do que a gente está vendo aqui na possessão. Então, tem um desdobramento. Um desdobramento. Eu acho que vai ser bem produtivo também. É um capítulo que eu vou contar também com a ajuda do Roberto, apesar de eu estar fazendo, mas vai ter algumas coisas ali que eu posso dar umas patinadas. O Roberto já deu os slides. E essa semana eu vou compartilhar com vocês ainda os próximos slides do capítulo 10. Vou compartilhar também o resumo que eu usei para estabelecer o estudo do capítulo. E, lógico, um pouquinho antes eu mando para o Roberto ali os pontos que eu acho que eu vou precisar de algumas ajudas ali, que é a parte mais voltada para a área médica mesmo, que eu não conheço nada. E a gente vai tentar caminhar com esse novo estudo aí, o sonambulismo torturado. Eu acho que a gente vai aprender bastante e conto com vocês, né? Porque é juntos que a gente vai aprendendo. Não dá para a gente fazer nada, como eu falei, nada se constrói sozinho. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa pela última vez, aproveitando esse tempinho final? Samuel, por favor. Boa noite, Edu. Eu, como diz, eu já te falei uma vez aí, pessoal, eu não entendo nada, estou aprendendo com vocês aqui. Mediunidade, eu estou zero. Nós estamos estudando um livro nos domínios da mediunidade, mas o Peralva, estudando, ele trabalha em conjunto. Eu acho interessante, nós vamos entrar no capítulo 10, tá? E aonde está isto no outro livro? Para que a gente possa, assim, se fosse colocado para a gente ver para os trabalhos, assim, isso aqui também se encontra lá no capítulo tal do outro livro, assim, assado, para a gente trabalhar em conjunto os dois, e fazer a leitura, me preparar antes. Isso é só uma sugestão. Não, eu acho que você tem toda a razão, tanto que eu citei hoje o capítulo Sim, 20, eu vi no início. que estão ligados aos capítulos 20, 21 e 22. Então, o Martins Peralva, ele não comentou todos os capítulos. Esse é o grande problema. Ele comentou aquilo que o Aulus deu só uma, vou usar um termo nosso aqui, deu uma sapecada, entendeu? Ele apresentou e deu uma sapecada, então lá o Martins Peralva, tanto que o livro é pequenininho, ó, gente. É um livrinho. Ali o Martins Peralva, esses pontos ele foi foco. Tipo, quando ele falou lá do casamento provacional, o casamento de almas, aquela parte de casamento, o Aulus simplesmente falou e não comentou nada. E aí o Martins Peralva foi lá e abriu aquilo ali e falou, não, isso aqui é isto, isso, isso, e ele desenvolveu 2 capítulos a respeito daquilo. Então, Samuel, há capítulos que não têm referência dentro do Martins Peralva. Tem coisas que não têm referência. Tá? Quando tem alguma coisa, eu procuro citar. Desse
desse capítulo, eu acho que tem, desse possessão, eu acho que só tem algumas coisas entre capítulos. Ele não faz um estudo muito aprofundado disso, não. Porque o que o Aulus fez com as perguntas do Hilário, o Hilário foi muito perspicaz nas perguntas. Ele tem perguntas que estão meio repetitivas. Não sei se você percebeu, que tem duas perguntas que são muito similares. Ele apenas muda um pouco a ordem, como diz assim, olha, Aulus, eu entendi o que você respondeu, e eu vou fazer a pergunta de uma maneira diferente para ver se você responde a mesma coisa. E as duas respostas, elas são muito próximas, elas são muito similares, entendeu? É uma técnica que Kardec também fazia, não sei se você lembra, mas na elaboração do Livro dos Espíritos, ele fazia uma série de perguntas, e de repente, lá no final, ele voltava na pergunta lá de trás, fazendo de maneira diferente, só para ver se os espíritos efetivamente mantinham a mesma ordem. E aqui parece que o Hilário fez a mesma coisa. Tem duas perguntas que são muito próximas. Tá? Então, isso acontece mesmo. Mas a tua anotação é boa, eu vou deixar aqui anotado. E o capítulo próximo, que é o capítulo 10, tem partes que estão lá no Estudando a Mediunidade, né, do Martins Peralva, e eu vou citar, onde está pelo menos o capítulo eu coloco. Junto com o resumo, eu vou colocar lá, olha, dá uma olhadinha no capítulo tal do Estudando a Mediunidade, que ali o Martins Peralva ele vai aprofundar um pouco. Eu não sei se todo mundo aqui já pegou o livro Estudando a Mediunidade para dar uma olhada, mas é interessante porque o Martins Peralva ele cita elipsis verbis, trechos do Estudando a Mediunidade, e aí ele vai abrindo um pouco mais o entendimento, que é um livro de estudo. É o que nós estamos fazendo aqui. Só que ele pega o livro, ele pega alguns trechos que ele achou importantes e que o Paulo só deu uma sapecada no assunto e ele não. Olha, isso aqui significa isso, e ele dá uma abertura um pouco mais ampla. Ajuda bastante, tá, gente? Ajuda. Tanto que, por isso que eu citei o capítulo 15, porque eu no domingo eu fiquei praticamente o dia todo, antes da gente se reunir no NEP, eu fiquei desenvolvendo o capítulo 15. E deram mais de 50 slides. Porque são 3 capítulos associados dentro no livro Estudando a Mediunidade. E eu fiz questão de trazer os itens desses capítulos, o que tornou o capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade muito extenso, muito grande. Eu trouxe muita coisa de lá, que eu achei importante. Coisas que o Aulo simplesmente tocou no assunto, mas que o Martins Peralva falou, não, espera um pouquinho. Vamos um pouco mais adentro do que é que ele está querendo dizer. E aí eu trouxe a estrutura do Martins Peralva que ele trouxe. E o que eu achei interessante é que tudo que o Martins Peralva traz, ele traz a ideia dele, no final ele traz um trechinho do Evangelho de Jesus que dá o apoio para aquilo que ele está apresentando. Então, quem está lendo, Estudando a Mediunidade, vê sempre que tem um desenvolvimento do Martins Peralva e no final tem um trechinho, às vezes uma palavra, um versículo pequenininho do Evangelho de Jesus dizendo, olha, o Cristo falou sobre isso lá no Evangelho, no capítulo tal. Então, quer dizer, ele traz um apoio muito forte sobre aquilo que ele está falando. Não é algo assim da cabeça dele. Ele usa um trechinho do Evangelho de Jesus. Então, é um livro muito recomendado. Obrigado por ter colocado, Samuel. Isso é importante. Ninguém tinha colocado. É importante. Eu vou ver se agora, quando eu colocar o resumo, eu vou dizer, olha, lá no Martins Peralva, no capítulo tal, tem tal coisa. Outra coisa importante que eu quero compartilhar com vocês, que às vezes eu coloco, vocês veem que tem comentários meus, e embaixo está escrito assim, texto próprio, não sei o que lá. Por que é um texto próprio? Eu não tirei elipsis verbis do que está dentro de Estudando a Mediunidade. Eu li, às vezes, 2 páginas e resumi 2 páginas naquilo que eu entendi. E como é um resumo, eu estou usando uma licença de interpretação, eu coloco lá, olha, texto sem vamos dizer assim, ser uma base, né? Porque trata-se de 2, 3 páginas que eu li lá no Martins Peralva e que eu tirei uma conclusão a respeito daquilo e coloco normalmente como aqueles comentários. Então, todas as vezes que vocês veem um comentário, alguém já deve ter percebido isso. Vai lá no Martins Peralva, tem às vezes 1 parágrafo, 2 parágrafos, são elipsis verbis, e o restante é alguma coisa que eu completei no meio, porque o texto era muito longo, às vezes 2 páginas, e eu vou citar 2 páginas. Eu cito os parágrafos importantes e faço um acerto no meio para dar entendimento. Tá? Então, isso não nasce do nada, tá? Isso tem realmente ali alguma coisa que tem lá no Estudando a Mediunidade. Isso não veio do nada.
Eu vou citar com certeza. O livro Estudando a Mediunidade, eu coloquei o PDF também. Quem não tem, é só pedir de volta. Eu coloco o PDF, tem o PDF dele e tem o PDF nos domínios da mediunidade. Muito bem colocado mesmo. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? A gente pode partir para o encerramento. E quem gostaria de fazer encerramento, já que eu já fiz a abertura, que poderia fazer para a gente o encerramento? Foi um encerramento simples, gente. Bora, vamos fazer o encerramento, então. Então, que nós possamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, nosso guia, modelo e guia. Agradecer esse momento que estivermos juntos, aprendendo um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprendendo um pouco mais sobre a mediunidade, que esses ensinamentos com esses ensinamentos possamos colocá-los em prática, principalmente os nossos amigos que trabalham nesse quesito no centro espírita, que eles sejam fortalecidos nas orientações dos nossos irmãos que vêm buscar apoio. Ser conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre, e pedimos que nos dê uma semana, uma noite tranquila e um resto de semana tranquilo. Vamos encerrar com a oração do Pai Nosso, que Jesus nos abençoe e abençoe a todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Amém. Uma boa noite a todos, muitíssimo obrigado por esse momento, Senhor. Tchau, Meg, a Meg do Livro dos Espíritos. No NEP, nós temos uma amiga que eu chamei ela, que ela é do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu pensei, lá no Consolador, a Meg é do Livro dos Espíritos. Um beijo para todos. Obrigado, gente. Boa semana. Boa noite, boa semana para todos. Obrigado.